Que livro sensacional! Conversando com Deus. Será que é possível conversar com Deus? Olha só o que ele fala aqui. O desafio é o discernimento. A dificuldade é saber a diferença entre as mensagens de Deus e os dados de outras fontes. Isso é uma simples questão de regra básica. O que vem de mim é sempre seu pensamento mais elevado, sua palavra mais clara e seu sentimento mais puro. Todo o restante vem de outra fonte. Meu pensamento mais elevado, minha palavra mais clara e meu sentimento mais nobre. Se eu aplicar essa regra, será que eu conseguiria escrever um livro parecido com Conversando com Deus? Eu vou tentar, mas eu vou fazer diferente. Não vai ser Conversando com Deus, mas eu vou colocar imaginando o meu julgamento perante Deus. E orgulhosamente me ferrei. Ousei imaginar meu julgamento perante Deus e orgulhosamente me ferrei. Vamos tentar. Meu pensamento mais elevado, meu sentimento mais puro, minha palavra mais clara. Deus nos fez para sermos perfeitos, mas nossa hipocrisia nos fez engolir camelos e coar mosquitos. Ousei imaginar o que eu me encontrava com um ser divino em meu próprio julgamento. Você está sendo condenado pela vida que teve na terra. Mas Deus, o que eu fiz? Eu ia à igreja, orava e não prejudicava ninguém. Por que você não foi você mesmo? Como assim? Porque negava sua tendência ao pecado. Eu não tinha que fazer o que era certo, o que a lei mandava e o que os costumes morais diziam? Você realmente passou uma vida inteira acreditando em certo e errado? Oxe, que história é essa? Não existe certo e errado? Filho, existe imaturidade e sabedoria. Não existe certo e errado do ponto de vista que você imagina. Meu fardo é leve, sempre pedir misericórdia e não sacrifício, entende? Eu entendo mesmo. A vontade de Deus só pode ser feita voluntariamente. Isso é tão óbvio. Não, Senhor. Isso não pode ser verdade. O padre, os pastores falavam para eu não matar, não roubar, não cobiçar as mulheres dos outros. Você parou para refletir sobre as suas vontades? Como assim, Senhor? Sério? Que você nunca percebeu que as vontades que você assumia ter eram automaticamente inibidas? Não estou entendendo. As vontades que não são assumidas passam a te controlar. Que história é essa, paizão? Como eu poderia aprender essas coisas? Não existe metodologia nessa aprendizagem. Ela está na intuição de ser você mesmo. Não existe vida plena e abundante se você não fizer o que realmente quer. Mas tinha coisas que eu queria que eram erradas, Senhor. Erradas não, filho. Erradas não, filho. Eram imaturas. A imaturidade precisa ser verdadeira antes de tornar-se sabedoria. Pecando ou não, elas precisam ser assumidas para que a minha vontade, que é a sua vontade mais elevada, superasse as demais vontades. É tipo uma hierarquia de vontades. No reino divino existe a priorização adequada de tudo. O mal existe em tendência reduzida. No reino dos céus, o mal existe em possibilidade não mais tendenciosa. Então, não chega a ser um pensamento e nem chega a ser uma ação. Como assim? Me explica isso melhor. Eu disse a sua Inanda. Ou algo assim o nome. É complicado, eu não lembro. Tem como eu lembrar, mas agora eu não vou procurar. Porque não vem ao caso. Eu disse para ele. Semeie um pensamento e colherá um ato. Semeie um ato e colherá um hábito. Semeie um hábito e colherá um caráter. Semeie um caráter e colherá o destino. Nossa! Eu não acredito que eu tinha essa oportunidade e ninguém me disse. Você tá de gozação.
Quando você quer muito uma coisa, você precisa assumir isso dentro de você. Por pior que pareça. A partir daí, você tem o controle de fazer tudo o que você quiser, pensando no melhor das pessoas ao seu redor. Agir é um filtro mental de energia de pensar, sentir ou se atrair. E tudo está ligado. Fazer o que você acha ser certo, sem ter um motivo sincero, é afastar-se da sabedoria. Você está falando grego. Me dá um exemplo que eu entenda de verdade. Alguma experiência minha que se encaixe no que está me dizendo. No que está me ensinando. Lembra, filho, que você namorou aquela moça chamada May? Sim, eu lembro bem. Lembra que a prima dela, ao completar 18 anos, foi morar por um tempo na mesma casa que a sua namorada? E depois de um tempo vocês terminaram o namoro? Putz, eu lembro. A Mary chegou pra mim e me falou que me viram olhando pro traseiro dela. Quando ela veio me perguntar, eu fiquei sem reação. Brigamos, discutimos e desmanchamos. Existe o olhar de cobiça, mas existe o olhar de curiosidade. Existe o olhar de admiração. Existe o olhar de contemplação. Curiosidade pode ser ingênua. Admiração carrega sinceridade e gratidão. Mas cuidado, toda cobiça carrega consigo algo falso. Falso? Como assim? Sim. A cobiça individual ela é falsa. Por negar que as vidas são uma unidade. Falaremos disso no capítulo 2. Agora, o ponto em questão. O olhar tem a origem sagrada, que é contaminada por conceitos incompletos e personalizados ao interagir com o reino manifesto. Resuma, simplifica isso aí, please. Resumindo, cada olhar é ditado pelo próprio preconceito, que já foi alimentado em seu próprio coração. Vamos lá. O que você acha que a minha vontade dentro de você teria te impulsionado a fazer? Não teria olhado para o traseiro dela? Você é cego? Você é cego, cabeçudo? Estou te falando para você ser autêntico e você não entende. Como assim? Sinto que estou num condicionamento mental. Me explica melhor. Você teria falado a verdade desde o começo até o final. E ela se tornaria a seu favor. Duvido. Discordo totalmente. Você bebeu, foi? Como diria isso aí? Tá doidão? Você tem primeiro a admiração. Seu esquema mental de impulso, de ligação e rejeição permite a atração. Depois tem o pensamento. Tudo acontece em etapas que, se vocês se conhecessem, poderia mudar o universo. Nossa, eu tenho esse poder? É um poder sutil. Tá, mas me fala, exatamente o que eu poderia ter falado na conversa com a minha ex? May, meu amor. Eu frequento a mesma casa que você, não sou cego. A sua prima virou adulta, recentemente saiu da puberdade. Eu, assim como você, reparei o seu desenvolvimento. Percebi que seus seios cresceram, a cintura encurvou. Ela, inclusive, tem usado vestimentas que valorizam essa mudança. Muito bacana. Esse é o olhar original de qualquer pessoa que convive no mesmo ambiente. Uau! Sendo sincero, pela fonte do pensamento, eu teria falado com propriedade, falado as palavras adequadas e não teria me prejudicado. Filho, as vontades que você não aceita que tem, são elas que te manipulam e que te controlam sutilmente no futuro, entende? Eu só queria que você tivesse sido você mesmo e sua salvação estaria garantida. Mas você perdeu a essência que eu te dei na infância. E agora se ferrou. Sério? Era só isso que eu precisava ter feito? Mas eu fui eu mesmo. Filho, você só foi mais um hipócrita. Eu amo o pecador que é autêntico. Mais do que alguém que se mostra ser santo, mas tem um coração falso e não assume isso. Mas você está errado. Os líderes falavam para eu ir à igreja, pagar o dízimo, fazer o bem, crer em Cristo. Eu fazia o bem.
Jesus andava com os pecadores, viveu por eles, conversava com os mais limitados e injustiçados da sociedade. A única coisa que Jesus criticava era a hipocrisia. Compreende isso? Eu podia ter feito então tudo o que eu quisesse. Eu poderia ter ido a festas, baladas, bordéis, me divertido e o Senhor iria gostar de mim mesmo assim? Existem vontades que quando assumidas e imaginadas, elas desaparecem. Não é minha vontade, é a vontade corrompida do ego. Existem ações que quando feitas te trazem frustração ou aquela sensação de não preenchimento. São frutos da vontade egóica. Não é a minha vontade. Eu quero te entender. Então a repetição te desagrada. Seria isso? O que eu mais desaprovei foi você ter ido à igreja tantas vezes, arrependido de não ter ido se divertir, e nem perceber que era seu eu superior te mostrando que deveria querer pecar para poder evoluir. Como assim? Querer pecar? Esse tal de eu superior tem vontade de pecar? Quem não sente vontade de pecar não pode aceitar Jesus. Não pode aceitar. Esse daí já é o se acha. Mas você ter criticado outras pessoas que bebiam, adulteravam, quando você tinha essas vontades reprimidas no seu coração, você comeu o bolo feito com fermento da hipocrisia. Nossa, eu estou me sentindo um cego. Eu realmente fui um hipócrita. Se você aceitasse ser um hipócrita de verdade, o pecado se afastaria de você. O pecado se afastaria de você de forma intuitiva. Porque ele só existe no escondido. E não na luz e na verdade. Oxe, como é? Quando você faz algo da vontade de Deus, você quer que todos vejam. Você quer ser você. Você quer ser a luz sem medo. Você ilumina o ambiente. Mas você aceitou o medo da vergonha. Mas você aceitou o medo da vergonha. Só tem prazer se for escondido. Assim caiu no mundo da falsidade. Caiu no mundo da falsidade que tanto condenou. Isso te aprisionou. Capítulo 2. O que é a vida? Eu só precisava ser eu mesmo? Isso é muito simples para ser verdade. Eu não me conformo que eu fui um idiota assim. Não se chame de idiota. Você foi imaturo com as suas emoções e negligente com as suas vontades autênticas. Como eu não enxerguei isso? Eu avisei para tirar da trave do olho para poder enxergar claramente o cisco no olho do seu irmão. Isso eu sei. Sabe porra nenhuma. Eita, você falando palavrão? Que feio. É só uma figura de linguagem para expressar o quanto você é imaturo e que o Senhor Divino não precisa ser do jeito que te fala. Afinal de contas, isso daqui é só um livro de ficção. Verdade. Isso tira um pouco o meu peso das pessoas que lerem isso que eu estou escrevendo e se esqueçam de que comecei falando que isso era imaginação e que julguem como verdade o que quiserem. Legal. Agora vamos voltar à nossa conversa da simulação de erros, porque isso é melhor do que errar direto, né? Panaca. Nossa, Senhor Divino, você está me xingando. Quem disse que ofensa é ofensa? O que te fazia se sentir ofendido não era a agressão verbal, era a consequência do orgulho inflado muito tempo antes de alguém te ofender. Se ofensa não é ofensa, o que é orgulho? Primeiro, me pergunte o que é a vida. Tá. O que é a vida? A vida é uma série de oportunidades perdidas. Você foi um panaca. Não passou de um milagre vivo que ainda nem aprendeu a obrigação em mostrar gratidão. Caraca, acho que sou um panaca mesmo. Me manda mais sabedoria de simulação interna para eu não me ferrar no meu julgamento real. O ser humano precisa de ambição. E apenas duas coisas alimentam isso.
hipocrisia e autenticidade. O sentido da vida estava sempre dentro de vocês. E vocês ficavam procurando algo que já tinham dentro de si mesmos, como sempre fizeram. Então, Senhor Divino, eu poderia viver a vida que eu quisesse, de verdade. Eu tinha essa oportunidade. Toda criança tem em seu DNA a intuição, o instinto de admirar o céu. E os adultos esquecem disso. Sabe por quê? Eu acho que eu não sei porra nenhuma. Muito bem. Finalmente demonstrou uma centelha de sabedoria. Está deixando de ser panaca. RS. O motivo dessa atração com o céu é um reconhecimento óbvio que você precisa ter a vida inteira. Que você é pequeno e aparentemente limitado demais, porém nada é inalcançável para você. Nossa, Senhor Divino, isso é profundo, né? A vida é profunda, guri. Você que não queria enxergar. Já que isso é uma simulação, vou discordar. Isso é um sentimento de quem aprendeu a viver. Discordar é uma grande bênção da diversidade. Como assim? Você não lembra daquela reflexão de Joseph Joubert? A meta em uma discussão não deveria ser a vitória, mas sim o progresso. Acho que sim, mas não lembro muito dessas coisas. Normal. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. O que isso significa? Eu fiz vocês com duas maiores virtudes em potencial, que precisavam para evoluir. Quais são essas virtudes? Amor e justiça? Não. Essas são virtudes que vocês alcançariam se fossem vocês mesmos. O algoritmo da vida é esse. Estava sempre na intuição verdadeira. Calma. E no caso de Adão, então? Por que ele comeu o fruto? Tem algo estranho aí. Não é simples assim. Você acha que Adão foi castigado por ter comido o fruto ou por ele ter achado que poderia esconder isso de mim? Você está abrindo minha visão, senhor. Você mesmo que está. Então, você disse que nos fez com duas maiores virtudes para evoluir. Quais são essas virtudes potenciadoras que nascemos com elas? Vocês nascem primeiro sendo preguiçosos e depois na puberdade a virtude da revolta. Oxi! Você fumou uns moleque. Como assim? Preguiça e revolta sendo virtudes? Uma criança não quer ajudar a lavar a louça ou fazer tarefas e tem uma forte razão para isso. Um adolescente não concorda com o ambiente que vive, com regras impostas, e tem uma função disso no seu DNA. Isso propicia a evolução necessária para a sua espécie. Me explica, confesso que me despertou um pouco de curiosidade. Quando você é preguiçoso, você aprende uma coisa importantíssima. Todo ser humano faz exatamente o mínimo que seus propósitos de vida sugerem que ele faça. Então, a estratégia de movimentação humana está diretamente relacionada aos objetivos aceitos e motivos que ele acredita? Vamos lá, seu adulto infantil. Já percebeu que se você apenas pedir para seu filho fazer determinada tarefa doméstica, ele poderia fazer isso no começo, mas depois de um tempo não faria mais? Parece familiar. Por que isso acontece? Porque suas vontades são condicionadas pelos seus propósitos e instintos naturais e seus propósitos de escolhas próprias. Vixe, não sou nenhum Einstein, Viktor Franklin, Newton, Aristóteles ou Freud para entender o funcionamento da mente humana, não, paizão. Você acha que tinha diferença entre Viktor Franklin, Einstein, Newton, Aristóteles e você? Não tinha? Não. Vixe, eu vivi uma vida inteira sem saber nada dela então. Reprimi o gênio que tinha em mim. Sabedoria profunda essa, hein? Estamos nos entrosando. Vou te explicar melhor. A preguiça te condiciona a sonhar alto, a buscar algo além do que te dizem, porque só assim você vai começar a agir para que aquilo aconteça. Dá um exemplo aí, que eu não captei. Tá. Quando você era pequeno, não queria tomar banho,
Mas chegava na escola, via as meninas bonitas, então no dia seguinte já tomava banho. Verdade, eu fazia isso mesmo. Como sabe? O próprio universo está em expansão como registro das perspectivas humanas de toda a estupidez que fizeram. Mas isso será detalhado no livro A Nova Teoria da Relatividade. Interessante. Vou ler depois. Não tão recente, porque esse livro ainda vai ser publicado, mas o seu trabalho agora e de outras pessoas influenciarão o inconsciente coletivo a produzir isso. Caraca! Que doideira você diz. Eu me sinto como se tivesse perdido uma oportunidade imensa na vida, simplesmente por acreditar no que me disseram. E por que nunca me disse isso? Eu sempre dizia, se você fosse sincero, verdadeiro, o próprio silêncio seria um grito te orientando sobre esse modo de vida. Eita, que da hora. Mas continua, esse lance aí de ser preguiçoso. Se você tomasse banho e visse as garotas bonitas na escola, talvez não fosse suficiente para você ficar com as mais bonitas. Talvez você conseguiria aquelas um pouco desprovidas de beleza temporária, né? Beleza temporária, kkkk. Você fala estranho, mas até que está um pouco coerente, senhor sabe tudo. Mas continua. Tenho vontade de discordar do senhor. Nos próximos dias de aula, você faria mais do que tomar banho. Você passaria perfume, se arrumaria mais para poder chamar a atenção das garotas mais atraentes. Como a vida é bonita e bela por natureza. Então, a preguiça acaba contribuindo para a evolução? Ela te obriga a sonhar mais alto do que o convencional. E quem sonha alto com determinação vai longe, mesmo se for um preguiçoso, porque está sendo movido pelo seu próprio espírito condicionado aos seus alvos de vida. Estou sentindo que tem algum equívoco no que você está falando. Não há equívocos. Os seres humanos sempre estão fazendo o mínimo que eles sabem que precisam fazer. Todos vocês são assim. É assim que o poder criativo fez vocês, para que a vida tivesse graça e que o progresso tivesse um sentido maior do que sua mísera existência. Como assim mísera existência? Acho que usei o termo inadequado para você. Desculpe. Tá bem. Eu desculpo, mas que isso não se repita, ok? Eu que estou sendo julgado. Não venha querer inverter os papéis, não. KKKKK. RZ, 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 RZ. RZ? Não gosto de rir com KKKK ou RS, RS. Não é original. Eu sou o que sou. Entendi. Haha, onde estávamos? Ah, sobre a preguiça e revolta. Preguiça eu entendi, mas por que a revolta é necessária para a minha evolução? Bem, não era à toa que Jesus andava com os prejudicados e condenava os favorecidos. Você sente muito mais a vontade divina quando você vê pessoas com mais oportunidades que você não fazerem nada. Faz um pouco de sentido. Um pouco, viu? Não vou ficar te dando razão se não me convencer. Aprender a fazer a vontade divinal não é não ter o mal no coração, mas encontrar os princípios que farão esse mal se transformar em ações de justiça, humildade e amor. Ai, 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 que conversa de maluco. Ninguém nunca conversou comigo essas coisas. Como eu poderia aprender isso? Você acha que tinha que estar em companhia de pessoas sábias para ter essas conclusões? Sim. Ué, estou errado? Quero dizer, é um pensamento imaturo? Jesus acordava quando o sol não tinha nascido para meditar, orar e se conectar com a consciência divina. Assim, ele direcionava o fluxo de pensamento e potencializava o poder criativo dentro de si. O mestre do amor fazia isso para não se perder em condição humana,
Por que você acha que iria conseguir algo sem determinação e tirar conclusões com as experiências sagradas que a vida te proporciona? Escrevendo esse livro, sinto que, de certa forma, eu estou copiando a ideia do livro Conversando com Deus. Muito bem. Você entendeu que existia um recurso, mas usou seu potencial original para realizar. Foi isso que disse para William Shakespeare. Não devemos nos comparar com os outros, mas com o melhor que podemos ser. Essa frase não é sua, é de Shakespeare. Você conhece como funciona cada foto da perspectiva que influencia seu pensamento, seu panaca? Então não fala abobrinha. É abobrinha, Senhor divino. Você escreveu errado. Como eu escrevi errado se estamos conversando na sua imaginação e você que escreveu errado no domínio manifesto? Putz, verdade. Fui hipócrita. Isso tá meio esquizofrênico, né? É como aquela piada do garotinho que fala para sua mãe: mamãe, na escola me chamaram de mentiroso. Sabe o que ele respondeu? Ela disse: cale-se, filho, você nem vai à escola ainda. KKKK. RZ. Mas continua, Senhor Divino, não vamos perder o foco. Me explica mais sobre as causas que fizeram nós não percebermos esse pensamento óbvio que precisávamos ter. É como eu disse a Comênios, a causa da confusão de todo mundo é apenas uma, que não distinguindo o necessário do desnecessário, você deixa de lado o necessário. E nessa escolha entra um labirinto sem fim. Cara, quem foi esse Comênios aí? Ele foi o pai da pedagogia, seu boboca. Sua tia falou para você a respeito quando você tinha 9 anos. Putz, eu não lembrava disso aí. Poxa, Senhor Divino, para de me xingar, eu me sinto mal. O que você sente? Eu sinto que sou falho, que sou pecador, que sou minúsculo, sinto que sempre faço o mínimo que deveria fazer. Panaca. Obrigado, Senhor Divino, por me ensinar tanto. O que eu faço com esse livro? Publico e fico rico? Oxi! Para o mundo, esse livro aqui está cheio de contradição. Esse livro, como muitos outros, foram escritos para os corações de criança como que você ainda preservou parcialmente, ou para as poucas pessoas que focarem em interesses similares, ao que provocou esse divinólogo. Mas quem não sonhar tão alto como você só vai enxergar defeitos. Porque o ser humano só é capaz de compreender o que está dentro da sua esfera de interesses. A lâmpada do corpo é o olho. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Não vemos as coisas como elas são, mas como nós realmente somos. As vontades oscilam conforme os propósitos de vida de cada um. E como já te disse, o óbvio sempre enganou as pessoas com os motivos limitados de vida. Espera, me fala uma verdade profunda aí que a humanidade tem ignorado desde a vinda de Jesus. Por favor, arrasa, tio. Dá um ibope aí porque eu estou escrevendo. Quebra paradigmas constantes dentro de mim. Sinto que a minha mente está se expandindo de uma forma maravilhosa. Seu babaca, Zé Ruela, bobalhão, fala você mesmo aí a conclusão que teve. Uma próxima fase avançada da humanidade virá em perceber que todos me ajudam de forma lenta e até imatura. Mas nossa compreensão está inclusa em nossa própria esfera de escolhas, criatividade e interesses. É quando aprendemos a respeitar e interagir no mínimo para que as pessoas ao nosso redor evoluam por mérito. Isso que o Senhor faz com cada um de nós, o tempo todo, de forma estatisticamente imperceptível, mesmo assim incrível. O Bananinha tá ficando sabido. RZ.
Se tudo não for um milagre, não existirá milagre em sua percepção de realidade. Tchau. Vai Vai viver. Viver é tão óbvio. O que você realmente quer, você consegue. Por que ficam criando problemas onde não existem? Medo de assumirem erros que vocês sabem que todos cometem? Ah, pelo amor de Deus! Divinólogo. Esse livro ficou escrito aqui num papel. Eu já tinha escrito esse texto em 2015 e coloquei aqui num papel. Se você foi uma das poucas pessoas que eu acredito que vai ver esse vídeo até o fim, se você gostou da reflexão e você for a primeira pessoa que comentar aqui, eu quero, embaixo, eu quero o Divinólogo escrito à mão. Eu vou dar ele para você. É só comentar. Obrigado, viu, por ter assistido e ter participado dessa reflexão. Deus abençoe.